Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal que vai ajudar você que quer trabalhar no mercado financeiro. E hoje continuamos o nosso mini curso gratuito para a certificação de assessores de investimento, a certificação Ancord. Vamos continuar com o tópico A atividade do assessor de investimento. Nesse item, caem 12 questões, o equivalente a 15% da prova. No mínimo, vocês têm que acertar 6 questões desse item. A Resolução CVM 178, de 14 de fevereiro de 2023, dispõe sobre a regra de conduta do assessor de investimento. O artigo 23 trata sobre regras gerais de conduta do AI. O AI deve agir com probidade, boa-fé e ética profissional, empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos clientes e aos intermediários pelos quais tenha sido contratado. O que mais um AI deve fazer? Ele deve assegurar o sigilo de informações confidenciais a que tem acesso no exercício da função, em especial entre intermediários, na hipótese de não exclusividade. Outro dever importante é que ele, sempre que solicitado por clientes, deve descrever como é remunerado por produtos e serviços oferecidos, incluindo valores ou percentuais efetivamente praticados. Essa foi mais uma das inovações dessa nova resolução. Com o advento do AI não exclusivo, também aparecem novas situações. Por exemplo, no caso do AI sem relação de exclusividade, cabe ao AI não exclusivo previamente identificar casos em que as políticas, regras, procedimentos e controles internos dos intermediários sejam conflitantes entre si, devendo informar por escrito a existência do conflito aos intermediários envolvidos e obter deles a concordância quanto às políticas, regras, procedimentos e controles internos a serem observados pelo AI. Isso se aplica tanto à celebração de contratos do AI com novos intermediários, quanto à atualização das políticas, regras, procedimentos e controles internos dos intermediários com os quais o AI não exclusivo já mantenha contrato. E o descumprimento pelo AI do disposto no artigo 23 não afasta a responsabilidade do intermediário pelos atos praticados pelo assessor de investimento na condição de seu preposto. Vamos agora falar de casos, são 7 no total, casos onde o AI está vedado de atuar. Qual é o primeiro caso que o AI está vedado de atuar? No caso do assessor de investimentos receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar numerários, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, ressalvado o recebimento de remuneração por serviços complementares e não conflitantes nos termos do artigo 7º. Segundo caso, onde os AI estão vedados a atuar, segundo a nossa resolução 78. No caso do AI ser procurador ou representante de clientes perante intermediários para quaisquer fins. Terceiro caso, onde o AI está vedado de atuar: contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários. Nós já tínhamos visto esses casos também. Quarto caso, no caso do AI, atuar como preposto de intermediário com o qual não tenha contrato para a prestação dos serviços previstos no artigo 3º.
Lembrando que o artigo 3º é o artigo que trata das atividades do AI. Então percebemos que o AI, ele precisa, para atuar como preposto, ter um contrato para a prestação de serviço. Se o AI atuar como preposto sem um contrato para a prestação de serviço, ele está vedado. Quinto caso, é vedado ao AI delegar a terceiros, total ou parcialmente, inclusive a outros AIs registrados nos termos da Resolução 178, a execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com o intermediário pelo qual tenha sido contratado. Sexto caso, é vedado ao AI usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para a transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico. Nós demos aqui, em aula anterior, o exemplo de uma ordem chamada ordem push. Como é que funciona essa ordem push? O AI, no seu próprio aplicativo ou pelo site, ele emite a ordem e transmite para o cliente. O cliente, no seu próprio aplicativo, no seu próprio site, ele vai receber essa ordem do AI, vai dar ciência a essa ordem para ver se ele concorda e depois ele aprova. Sétimo caso, é vedado ao AI confeccionar e enviar para os clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou posições em aberto. Pessoal, vamos curtir o vídeo, por gentileza? Assim você ajuda a divulgar um conteúdo gratuito e a outras pessoas ingressarem no trabalho do mercado financeiro. Ficou com dúvidas? Coloca aqui abaixo nos comentários, tá bom? Como já vimos em aula anterior, o AI, pessoa jurídica, deve possuir um diretor responsável. Vamos agora tratar sobre os deveres do diretor responsável. Primeiro dever. O diretor responsável deve prestar todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de capitais. Segundo dever. O diretor responsável deve responder aos pedidos de informações formulados pela CVM e pela entidade credenciadora. Terceiro dever do diretor responsável. O diretor responsável deve verificar a compatibilidade entre as políticas, regras, procedimentos e controles internos dos diferentes intermediários. Quarto dever, e esse se subdivide em 3. O diretor responsável deve atuar de forma auxiliar, coordenada e subsidiária ao intermediário em relação à fiscalização de que trata o artigo 28, inciso 2, em especial no que diz respeito à observância da Resolução 178 e das políticas, regras, procedimentos e controles internos aplicáveis por parte dos assessores de investimento, pessoa natural, que atuem na condição de sócios, empregados ou contratados. Também, em relação à prevenção do exercício de atividades previstas no artigo 3º por pessoas não registradas nos termos desta resolução. E também, o diretor responsável deve atuar de forma auxiliar, coordenada e subsidiária ao intermediário em relação à fiscalização de que trata o artigo 28, inciso 2º, em especial a preservação do sigilo de dados e informações de clientes entre os intermediários contratantes do assessor de investimento. E quando ocorre a nomeação ou a substituição do diretor responsável? Essa alteração deve ser informada à entidade credenciadora e aos intermediários pelos quais tenha sido contratado no prazo de 7 dias úteis, contados da nomeação ou substituição. A partir de agora, vamos tratar sobre as obrigações
e responsabilidades dos intermediários. O intermediário responde perante os clientes e perante quaisquer terceiros, pelos atos praticados por assessor de investimento por ele contratado, nos limites da atuação do assessor de investimento enquanto preposto do respectivo intermediário. Vamos falar agora sobre os deveres do intermediário. Primeiro dever: estender aos assessores de investimento contratados a aplicação das políticas, regras, procedimentos e controles internos por ele adotados, observado o disposto no artigo 23, a linha 3ª a 5ª. Segundo dever: fiscalizar as atividades de todos os assessores de investimento contratados, inclusive por meio da verificação de que estrutura interna, sistemas e processos são compatíveis e suficientes com o cumprimento do disposto nesta resolução e nas regras e procedimentos estabelecidos no termo do inciso 1º. Vamos continuar falando sobre os deveres do intermediário. Terceiro dever: comunicar à CVM condutas dos assessores de investimento por ele contratados, que possam configurar indício de infração a esta resolução ou as demais normas emitidas pela CVM, mantendo o registro das evidências encontradas. Quarto dever: comunicar às entidades autorreguladoras competentes condutas dos assessores de investimento por ele contratados que possam configurar indício de infração a normas ou regulamentos que lhes caibam fiscalizar, mantendo o registro das evidências encontradas nos termos do artigo 41. Quinto dever: divulgar o conjunto de regras decorrentes do inciso 1º, bem como suas atualizações em sua página na rede mundial de computadores. Tanto que, se você for ver em quaisquer corretoras, você vai ver a relação de todos os AIs. Sexto dever: nomear um diretor encarregado da implementação e cumprimento dos incisos 1 ao 5º, bem como identificá-lo e fornecer seus dados de contato e sua página na rede mundial de computadores. Incumbe ao intermediário verificar a regularidade do registro dos AIs por ele contratados e formalizar, por meio de contrato escrito, a sua relação com tais assessores de investimento. O intermediário deve manter todos os registros, documentos e comunicações internas e externas, inclusive eletrônicos, relacionados à contratação e à prestação de serviços de cada assessor de investimento por ele contratado. O intermediário que contratar assessor de investimento deve manter atualizado em sua própria página e na página da entidade credenciadora na rede mundial de computadores a relação de assessores de investimento por ele contratados. Incumbe aos intermediários o pagamento de contraprestações periódicas decorrentes do credenciamento do assessor de investimento, sendo vedada a transferência do encargo ao assessor de investimento por ele contratado. Vamos agora tratar sobre a fiscalização sobre o assessor de investimentos. O dever de fiscalização do intermediário não abrange operações direcionadas pelo assessor de investimento não exclusivo a outros intermediários. A fiscalização do intermediário em relação à estrutura interna, sistemas e processos do assessor de investimento deve ser exercida ao longo de todo o período de vigência do contrato, independentemente de o assessor de investimento ser ou não ser exclusivo, observado o disposto no artigo 3º. Independente da efetiva ocorrência de captação de clientes, recepção e transmissão de ordens, recomendação de produtos ou serviços ou quaisquer outros eventos relacionados ao desempenho do AI nas funções para as quais foi contratado, os mecanismos da fiscalização exercida pelo intermediário sobre o AI devem constar
das regras, políticas e controles do intermediário e incluir, no mínimo, o acompanhamento das operações dos clientes, inclusive com a realização de contatos periódicos, o acompanhamento das operações de titularidade dos próprios AIs, aos quais devem se aplicar as mesmas regras e procedimentos aplicáveis às pessoas vinculadas, na forma da regulamentação em vigor, a verificação de dados de sistemas que permitam identificar a proveniência de ordens emitidas por meio eletrônico, indícios de utilização irregular de formas de acesso e administração irregular das carteiras dos clientes. A fiscalização exercida pelo intermediário não o autoriza a acessar dados de clientes de outros intermediários, sujeitos a sigilo e a proteção de dados pessoais, nos termos de legislação específica, devendo o AI não exclusivo indicar expressamente ao intermediário quando deixar de fornecer-lhe dados sob tal fundamento. Quando do cadastramento de clientes apresentados por AIs, o intermediário deve solicitar aos clientes a assinatura de termo de ciência, com conteúdo mínimo previsto no anexo à Resolução 178, sobre o regime de atuação dos assessores de investimento, seus limites, vedações e potenciais conflitos de interesse. É vedado ao intermediário executar ordens direcionadas pelo assessor de investimento em nome de cliente por ele apresentado, sem a prévia assinatura do termo de ciência. Certo, Tiago. Agora já vimos a importância do termo de ciência. Vamos falar agora sobre as entidades credenciadoras? Bora. As entidades credenciadoras devem, primeiro caso, elaborar regulamento contendo os procedimentos a serem observados no pedido de concessão, suspensão ou de cancelamento de credenciamento de assessores de investimento. Neste caso, cabe à CVM aprovar previamente este regulamento. As entidades credenciadoras devem também instituir programa de educação continuada, com o objetivo de que os AIs, por elas credenciados, atualizem e aperfeiçoem periodicamente sua capacidade técnica. Neste caso, cabe à CVM aprovar previamente este programa de educação continuada. Se vocês quiserem ver mais sobre esse programa de educação continuada, vocês podem verificar no próprio site da Ancord. Eles têm lá, divulgando no próprio site deles, os programas de educação continuada. Terceiro dever, estamos falando sobre o terceiro dever das entidades credenciadoras. Manter em arquivo, nos termos do artigo 41, todos os documentos e registros, inclusive eletrônicos, que comprovem o atendimento das exigências contidas nesta resolução. Quarto dever, manter atualizado o cadastro de todos os assessores de investimento por elas credenciados. Quinto dever, divulgar em sua página, na rede mundial de computadores, lista dos assessores de investimento pessoa natural por ela credenciados e também a lista dos assessores de investimento pessoa jurídica por ela credenciados, identificando cada um dos assessores pessoas naturais que por ela estejam autorizados a atuar, como sócios, empregados ou contratados. Sexto dever, indicar à CVM um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas no artigo 39 e no artigo 40 da CVM 178. Vamos tratar agora sobre um tema que sempre cai em questões na prova da Ancord, sobre as penalidades. Constitui infração grave o exercício da atividade de assessor de investimento em desacordo com os itens abaixo. Primeiro item. O exercício da atividade de assessor de investimento pressupõe a manutenção de contrato por escrito com um ou mais intermediários para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º. Então, o exercício do assessor de investimento, se tiver em desacordo com isso,
com esse item que eu acabei de tratar, é uma infração grave. Vamos ver outros casos onde o exercício da atividade de assessor de investimento, se tiver em desacordo, é uma infração grave. Segundo caso, o assessor de investimento pessoa natural deve manter o contrato para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º diretamente com um ou mais intermediários. Vamos agora para o terceiro caso. O assessor de investimento pessoa natural deve ser sócio, empregado ou contratado de assessor de investimento pessoa jurídica que mantenha contrato para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º com um ou mais intermediários. Quarto caso. O assessor de investimento pessoa jurídica deve manter o contrato para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º com um ou mais intermediários. Então, se tiver desacordo, ou seja, se o assessor de investimento pessoa jurídica não manter o contrato para a prestação dos serviços relacionados, isso é infração grave. Quinto caso. O assessor de investimento pessoa jurídica deve ter em seu objeto social a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º e estar regularmente constituído e registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Sexto caso. O assessor de investimento que passe a atuar em nome de um novo intermediário e nos 30 dias iniciais da vigência do contrato com o novo intermediário, venha oferecer produtos e serviços do novo intermediário a investidores com quem já possua relacionamento comercial prévio, deve, observada a legislação aplicável, dar ciência a tais investidores de que a oferta de produtos e serviços se dá no âmbito do novo relacionamento entre o AI e o novo intermediário. Então, se o AI não fizer isso, né, o que acontece? Infração grave. Então, o exercício da atividade do AI, ele tem que estar de acordo com esses itens. Se não tiver, pessoal, isso vai ser uma infração grave. Vamos ver um sétimo caso. A informação transmitida aos investidores, nos termos do artigo 8º, deve ser acompanhada de alerta específico sobre potenciais conflitos de interesse a que o assessor de investimento possa estar sujeito, em razão da celebração do novo contrato, incluindo os decorrentes de diferenças de remuneração do assessor de investimento pela oferta de produtos e serviços e de incentivos financeiros associados à prospecção e captação, para o novo intermediário, de investidores com relacionamento comercial prévio junto ao intermediário original. Oitavo, o assessor de investimento, ele deve agir com probidade, boa-fé e ética profissional, empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos clientes e aos intermediários pelos quais tenha sido contratado. Se não fizer isso, é uma infração grave. Nono caso. Os materiais utilizados pelo assessor de investimento no exercício das atividades previstas nesta resolução, eles devem estar em consonância com o disposto no artigo 23 dessa resolução. Os materiais utilizados pelo AI no exercício das atividades previstas nessa resolução devem fazer referência expressa a todos os intermediários como contratantes, identificando o assessor de investimento como contratado e apresentar os respectivos dados de contato da ouvidoria das instituições. Os materiais devem também, no caso da vinculação a mais de um intermediário, abster-se de fazer referências aos produtos, canais de comunicação e demais informações dos intermediários pelos quais tenha sido contratado, de modo que possa provocar dúvidas sobre qual intermediário a que a informação se refere. Deve também, no caso dos assessores de investimento, pessoa jurídica, informar a página na rede mundial de computadores em que se possa consultar
a relação dos assessores de investimento pessoa natural que nela estejam autorizados a atuar como sócios, empregados ou contratados. Vamos voltar agora aos nossos casos de infração grave, quando o exercício da atividade de assessor de investimentos estiver em desacordo. E vamos agora então para o nosso 10º caso. A obtenção de credenciamento de assessor de investimento com base em declarações ou documentos falsos. Então, se o assessor de investimento se credenciou através de documentos, declarações falsas, isso é infração grave. 11º caso. A inobservância das vedações estabelecidas no artigo 25 e das obrigações constantes do artigo 26 dessa resolução, da 178. Nós vimos esse caso na aula de hoje. São os casos da vedação e também vimos o artigo 26, que trata da relação do diretor responsável, certo? Então, se tiver em desacordo com aqueles casos da vedação, que nós já vimos hoje, e se tiver também em desacordo dos casos do diretor responsável, que nós vimos mais cedo, isso também são casos de infração grave. Muita informação, pessoal? A gente só está começando. Com isso, encerramos nosso tópico de atividade do assessor de investimentos. Vamos então revisar o que vimos na aula de hoje? Nós continuamos o tema e concluímos a atividade do assessor. Dentro desse tema, nós vimos as regras de conduta do AI e vimos os casos de vedação de atuação, vimos os deveres do diretor responsável, em seguida, os deveres e obrigações dos intermediários. Vimos os termos de ciência e os deveres das entidades credenciadoras e concluímos tratando das penalidades e os casos de infração grave. Gostaram do conteúdo, pessoal? Se inscreve no canal, compartilha com pessoas que estejam interessadas em ingressar no mercado financeiro. Desejo bons estudos para você e até o próximo vídeo.